Ações. Amém? Nós vamos ficar em pé e vamos orar a nosso Senhor e Pai nesta tarde, nesse anoitecer. Senhor Deus, é um privilégio para nós estar na casa de Deus mais uma vez. Estamos encorajados, estamos fortalecidos, porque o Senhor é quem fortalece o seu povo. O teu nome é um refúgio para nós, é a torre forte aonde nós se escondemos e nos protegemos, ó Deus. Pai poderoso, fala conosco mais uma vez, neste culto, nessa noite, abençoa nossos corações com a tua palavra. Ela é maravilhosa e nós amamos ela, Senhor. Estamos aqui com o único objetivo, que é de se alimentar da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor curas nessa noite. Ó Deus, bênçãos, seja quais teus filhos necessitem, ó Pai. Os céus estão cheios de bênçãos para nós. E estamos certos de que o Senhor supre cada necessidade, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Nós vamos começar cantando o 276. Ó quão cego andei e perdido vaguei-me. Vamos cantar com unção, com bastante vida. Glória a Jesus. Lembrando do que Ele fez por nós. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar ao tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alego em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi.
abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar a um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino com a irmã Selma, Melhor que Ontem. Vamos ouvir este hino. Enquanto a irmã Selma vem, eu gostaria de apresentar o irmão Antônio e a irmã Vera, nossos irmãos. Fiquem de pé um pouquinho. Eles são ali de Chapecó. O irmão Antônio tem uma história bonita, né? Ele recebeu um link de uma pregação onde o pastor Adilson Furman, lá do Paraguai, estava pregando e assistiu no celular aquela pregação, né? E aquilo tocou muito no coração dele de conhecer essa mensagem. E o pastor Adilson nos passou e nós o visitamos e ele está aqui. Esperamos ir juntos, né, irmão Antônio? Deus te abençoe. Pode se assentar. Vocês são bem-vindos. Vamos ouvir o hino. Hoje quero ser melhor do que foi ontem. Glória a Deus. Graças a É verdade que essa não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui. Mas o mal que não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por fim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez.
contra ti, Senhor, eu não pecar. Aleluia. Graças a Deus. Oh, graças a Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer-te tu. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Aleluia. E pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a todo instante. Aleluia. Aceitar pra minha vida o teu querer dentro do meu coração. Sua palavra vou guardar para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Selma. Irmãos, a irmã Elaide não vai poder vir no culto. Ela teve que levar a irmã Daiane no hospital, pois voltou as dores agora à tarde. E a princípio, então, irmã Elaide, irmão Jacir e a irmã Daiane não vão poder estar no culto. Vamos levantar a nossa mão, pedindo que Deus dê a direção médica, guarde eles. Tudo certamente ficará bem, no nome de Jesus Cristo. Amém. Também o irmão Ademir manda aqui um testemunho de gratidão. Quero agradecer a Deus pelo livramento e a libertação. No culto de quarta à noite, quarta passada, pois estava sofrendo muito, e Deus teve misericórdia e falou comigo e me libertou de um terrível mal. Estou muito agradecido, irmão Ademir. Deus aceite sua gratidão. Amém. Vamos cantar mais um 320. Vamos cantar com alegria. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Dó. 320, nosso cenário está sem som ali.
conhece, cante com alegria. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. Aleluia. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna alcançar. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios
A minha alma lava, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre sim. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos inclinar nossa cabeça e ouvir somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vamos cantar este hino todos juntos, em espírito de oração. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Coloca a mão no seu coração. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Precioso Pai Celestial, como nós ouvimos nesta manhã, o nosso espírito é sério, nosso espírito é limpo, e aqui estamos numa hora tão séria, mas tão importante, tão doce, uma hora que nós pensamos no amor, que é quando tomamos o vinho e quando comemos o pão, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus.
Meu Pai querido, ó Deus, que privilégio estar aqui, meu Deus. Foi a graça que salvou um tão miserável pecador e nos trouxe para a sua presença, para sentarmos em lugares celestiais. Oh Jesus, muito obrigado. No precioso nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós lermos a Bíblia, para nós ouvirmos a palavra, o irmão Fábio fez um trabalho de montagem de algumas fotos durante o ano e nós rodamos um na vigília, era para ter rodado mais, acabou ficando. Tem mais 2 hinos que ele montou, depois ele vai pôr no YouTube também. E nós vamos ver um hino agora que ele fez ali, montou com algumas fotos, para nós relembrar um pouquinho de alguns momentos aqui juntos, né? Antes de ele colocar, eu também comunico a ausência do irmão Billy, da irmã Muser, do irmão William, da irmã Gesana. Eles estão de viagem, vão tomar a ceia na sexta-feira que vem no culto lá em Clevelândia. Não puderam estar conosco hoje. Que Deus abençoe eles. Vamos ouvir o hino. Gostaram de mostrar a carne, né? Alguém já colheu, graças a Deus.
Graças a Deus, né? Achei alguma coisa ali que ficava mostrando muito aquele churrasco, cara. Mas é bom, né? É simples, mas é bom ter esse ambiente familiar, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos ficar em pé para lermos a Escritura. Deus abençoe a todos que trabalham, né, em favor dessa obra. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis vos assentar. Bom, antes de nós tomarmos a comunhão, depois eu vou pedir para o irmão Hermes, na hora do lava-pés, conduzir a irmã Vera, observar ali as irmãs, fazer o lava-pés, o irmão Antônio também, entrar ali para observar como nós fazemos. Nós conversamos lá com eles alguma coisa a respeito, e é bom agora ouvir e agora ver, né? Graças a Deus, irmão. Nós vamos ver o que o nosso profeta disse na mensagem Apocalipse capítulo 4, sobre vozes de vida vivida. A partir do parágrafo 118, ele diz: agora, nem todos podem ser um pregador. Não é todas as pessoas que Deus chamou para ser um pregador. Mas você tem uma voz. Nem todos são chamados, mas você tem uma voz. Todos. E se você não pode pregar ao povo um sermão, se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Nós até conversamos um pouco com o irmão sobre isso. Há muitas pessoas sinceras, no sentido da palavra, ignorantes, não sabem, por exemplo, que a Bíblia não deixou ofício à mulher, nenhum ofício ministerial na Bíblia, né? Como diaconisa, pastora, pregadora. O profeta disse, nem todos podem ser um pregador. E também como nem todo homem é um pregador. Às vezes o homem pode até saber falar, pode até estudar, pode até mesmo fazer um curso, como há hoje, e ele não ser chamado para pregar o Evangelho. Pois quando Deus o chama, Deus coloca uma missão em suas mãos, um ministério, cuidar de almas. Se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador, mas viva um sermão para o povo. Todos nós aqui somos pregadores, né? Todos nós, porque a nossa vida é um sermão, a nossa vida é uma pregação
para as pessoas. O apóstolo São Paulo disse: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Quando as pessoas viam a vida das pessoas, elas diziam: ah, esse é um seguidor do evangelho do apóstolo Paulo. Porque elas viam a vida daquelas pessoas. Elas viam a sua maneira de servir ao Senhor. Viva um sermão para o povo. Deixe o seu sermão ser vivido. E é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isto. Não é? Isso aqui é interessante, ó. Deixe o seu sermão ser vivido, é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isto. Aonde uma cristã ela está pregando. Ela nem imagina que ela está ecoando uma voz aonde ela está parada, às vezes, numa fila, sentada em um posto médico, dentro de um ônibus, caminhando na calçada. Alguém está ali lendo essa carta. Alguém está ouvindo essa pregação. E vice-versa, o homem também. Eles dizem: ninguém pode colocar um dedo na vida dele ou dela. Eles são dóceis. Interessante como o profeta fala de doçura nas mensagens. Doçura. Veja como eles são dóceis. O Mombrana falou sobre uma mulher luterana que, após conversar com ele, quebrantou seu coração. Ela estava até assim, intitulada uma mulher luterana, mas ela tinha uma natureza que ela xingou o profeta quando o profeta passou no costado da casa para ir orar por alguém lá. Conversou com o esposo dela e quando ele estava passando, ela censurou ele, xingou ele, colocou apelido por causa do cabelo dele. Irmão Brando disse: nossa, ela tinha uma natureza. Então, vocês já pararam para pensar que sermão essa mulher estava vivendo? Com nome de cristã, mas o seu sermão vivido estava mostrando outra coisa. A Bíblia fala, né? Com o nome de que vive, mas está morto. Nós não podemos ter só nome. Nós não podemos ser cristão nominal. Nós temos que ser cristão real. O verbo, São João capítulo 1, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje, irmãos, prestem bem atenção nisso, porque isso aqui não é história, não. Hoje, a palavra, preste bem atenção nisso. A palavra, a Bíblia, os versículos da Bíblia, as palavras da Bíblia, elas estão se tornando carne humana novamente através da noiva de Jesus Cristo. As pessoas estão vendo a palavra materializada na nossa carne. É a noiva palavra, diz o nosso profeta. Por isso, como cantou a irmã, o hino próprio, que combina com isso, dentro do meu coração a palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. As pessoas
sem você dizer que é de uma igreja, sem você dizer que pertence a uma igreja, as pessoas têm que ver isso em você. Elas têm que ver uma diferença isso em mim, em nós. Não, espera aí. De toda esta empresa aqui, aquele homem ali é um homem que serve a Deus. A gente percebe. Ele é sério. Enquanto todos os outros ficam de arreganho com mulheres e coisa, ele é sério, ele tem postura, ele tem respeito. E as pessoas começam a observar uma diferença na vida da pessoa, até que elas próprias chegam e se obrigam a perguntar: você é de alguma igreja? Ah, você é contra? Sim, sou. Que coisa que Deus ama isso. A ponto de uma pessoa que às vezes não sabe nada sobre Deus, não conhece nada sobre Deus, mas discerne em você uma mulher e um homem diferentes. Isso traz muitas bênçãos para nós. Eles são dóceis. Essa é uma das maneiras que um cristão é conhecido. Sua natureza. Se já existiu um homem de Deus, é aquele homem ou aquela mulher. Eu digo aqui, irmãos, para nós, faça a diferença na vida de cada pessoa que você entrar em contato. Deixe a marca de Cristo na vida de cada pessoa que você entrar em contato. Com uma boa atmosfera, com boas palavras. Não é todo momento que nós temos que entrar nos lugares pregando, mas só a sua atmosfera e o seu comportamento, as pessoas já entendem que ali está escrito: pare, elas estão lendo ali. Você é uma carta que as pessoas estão lendo você. Vocês vão ver o quanto isso aqui é importante. Veja, viva seus sermões. Não tente pregar para eles se você não é chamado para ser um pregador. Misturará tudo, de qualquer modo, e desordenará, e você deixará as pessoas confusas. Vê como é que pode, né? Pessoas estão pregando nos púlpitos, em igrejas, com muita gente, sem chamado. E as pessoas estão ficando confusas. Está causando confusão. As pessoas confiam nos vossos pastores. E de repente o pastor fala uma coisa, a pessoa confia naquilo, depois o outro fala outra coisa, e o outro fala outra coisa, e as pessoas estão ficando confusas. Por causa disso, não tente pregar para eles se você não é chamado para ser um pregador. Você arruinará eles e a você também. Apenas viva o seu sermão. O pregador, quando fala pregador, é o pastor, o evangelista, aqueles que pregam, é chamado para pregar e para viver também. Correto? Que tal eu pregar aqui: irmãos, perdoem uns aos outros, e o meu coração cheio de mágoa. Irmãos, façam isso, mas eu não ponho nenhum dedo naquilo que estou pedindo. Irmãos, vamos dar a vida pela causa, mas não erguemos nenhuma palha. O profeta disse: o líder vai na frente. Quando ele está gritando perdoem, é porque ele tem que estar na frente perdoando. Quando ele está gritando amem, é porque ele tem que estar na frente amando. Quando ele está falando qualquer coisa, ele tem que estar fazendo frente com aquilo. E que Deus nos ajude a ser assim. O pregador é chamado para pregar
e para viver também aquilo que está pregando. Se você não pode viver isto, então pare de pregar isto. Que coisa, né? Reto. Se você não pode viver isso, então pare de pregar isso. Mas você está suposto a viver os seus sermões. Agora ele vai entrar um pouco no miolo aqui do assunto. Ó. Correto. Aqui havia vozes. Ele exclamou, como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas. O profeta andava para lá e para cá e via pessoas diariamente, mas ele não via ninguém como um cristão na rua. A ponto de o dia que a sua esposa viu, ela disse, olha ali, Billy, uma mulher ali de saia, olha só, que espanto, olha ali, ó. Será que não vai chegar um tempo que alguém não vai dizer assim, olha ali, ó, uma família junto, olha ali, ó, alguém ainda indo em uma igreja? Porque hoje, o chamado para ir à igreja é os dons. A isca para ir à igreja é a cura. A isca para ir à igreja é a campanha da cura, da libertação. Tire os dons das igrejas e elas ficam sem nada. Ah, irmãos, mas nós temos o pão completo na nossa mesa. Nós temos o maná na nossa mesa. Nós não temos só uma fatia do pão, nós não temos só a cura. Nós não temos só o dom, nós temos o doador aqui no nosso meio. Aquele Espírito que entra no nosso coração e faz nós nascer de novo. Que de fato muda a nossa natureza e faz nós viver a palavra. Como nós precisamos aqui em Jeffersonville de milhares de vozes vividas, o trovão de Deus ecoando em doçura, santidade, pureza, vidas honradas. Ele amou ver isso. Deus ama ver isso. Deus ama ver alguém dando testemunho do seu nome. Ele disse como nós precisamos de ver vidas assim, ecoando um trovão em doçura e santidade, a ponto de a própria sombra de Pedro curar as pessoas. Ah, que coisa! Como nós almejamos ver esses dias de volta no nosso meio. Como nós almejamos ver o Espírito Santo falar no nosso meio, face a face conosco. E o trovão de Deus ecoar em doçura, santidade. As mulheres estão perdendo tanta moral neste mundo, que os homens estão se inflamando homens com homens, porque as mulheres perderam seu valor. O homem hoje está perdendo a atração pelas mulheres, de tão baixa que elas chegaram a ficar. Elas mostram seus corpos nas ruas, a ponto de isso ficar tão comum, de o homem não ter mais desejo e se inflamar homem com homem. Mas que coisa, meu Deus, quando passa uma filha de Deus na rua, ninguém está enxergando seu seio, ninguém está enxergando sua roupa íntima, ninguém está enxergando nada do seu corpo. Ela está trajada com um traje modesto. É claro, bem sabendo como nós falamos,
Há muitas pessoas que estão nessa condição porque nunca ouviram o Evangelho ecoando. Mas, quando você dá testemunho assim, você está pregando para as pessoas ali fora. E vice-versa. O trovão de Deus ecoando em doçura e santidade, pureza. Não um homem cheio de malícia. Já pensou um irmão ter que estar falando com o outro, se cuidando no que fala, porque o outro cheio de malícia na cabeça? Linguagem obscena. Linguagem que a ponto de um irmão ter que dizer para o outro: "Ô, irmão, ó, aqui tem criança." Como nós falamos aqui na quarta-feira, gírias. Já pensou isso? O profeta disse: como eu gostaria de ver pureza, santidade, linguagem de cristão, linguagem de cristã, sorriso de cristão, olhar de cristão, pensamentos puros, sem astúcia, sem malandragem, sem o espírito sujo, astuto, mas algo real e limpo. É um prazer receber um irmão assim na nossa casa. É um prazer receber uma família, hospedar uma família na nossa casa. Um filho de Deus com uma vida dessa forma. É um prazer ser seu irmão. Você diz: irmã, é um prazer eu ser sua irmã. É um prazer eu ser seu irmão. Com uma vida abençoada como você tem, talvez você não tenha 5, 6 pares de sapato, você não tem um carro zero, mas você tem uma vida abençoada, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. A gente percebe em você uma vida doce, santa, pura e uma vida honrada. Esse é um trovão andando ao redor da terra hoje, sem uma culpa. Sim, Senhor, verdadeiros cristãos. Este é o trovão contra o inimigo. Agora isso aqui é de arrepiar. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. Pessoas põem a mão na cabeça dos outros e chegam a cuspir em cima do camarada. Do tanto que grita e aquela coisa e faz aquela oração, nada contra isso, quando a pessoa está mesmo no Espírito. Mas o diabo não tem medo disso. Gritos. Nossa, aquele irmão ora, olha como ele grita. O profeta disse: o diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular, o tanto que você possa fazer isto ou gritar. Não importa não. Pastor, mas eu pulei tanto naquele culto e gritei. Mas o que fere o diabo, quer saber? O que fere o diabo, o que te dá poder contra ele, o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Ah, meus irmãos, a gente fica religioso. Quando eu penso no irmão Brana entrando naquela casa de chão batido, irmão Brana disse: não havia tapetes caros ali, apenas uma velha mesa no meio do centro da sala, com uma Bíblia aberta e uma tabuleta escrito: Deus abençoe esta casa. O profeta disse: eu já estive em palácio de reis, já estive em casas finas, que você poderia dormir no tapete bem aconchegante, tapete assim, ó,
peles e coisas caras. Mas o profeta disse: que atmosfera tinha naquela casinha, bem pequenininha, chão batido, quem sabe as paredes tudo descascadas. Mas ele disse: eu sabia que eu estava dentro de um lugar onde se fazia oração. De que adianta um sofá caro, uma televisão maior do que a parede? De que adianta boas coisas dentro de uma casa onde não há paz ali dentro? Onde há só contendas? Onde ali está uma atmosfera mundana? Televisão ligada em novelas, trazendo cenas até de sexo dentro de casa? Como é que pode? Se alguém entrasse dentro da nossa casa e desse um beijo na boca de alguém, a gente se sente mal. E como é que pode a pessoa deixar entrar uma cena de sexo dentro da sua casa? Vamos pedir a Deus isso, uma vida santificada, separada. Esse é um trovão que fere o diabo. Isso te dá autoridade na sua oração. Você não se preocupe com orar e fazer uma oração bonita, ou uma oração tão fervorosa. Se você viver uma vida santificada, quando você falar, o diabo começa a estremecer. Amém? Santa e consagrada a Deus. O que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Diga qualquer coisa para Ele, chame essa pessoa de qualquer coisa, seguirá em frente tão dócil quanto possa ser. Oh, que coisa! Isso lança o diabo para longe. Esse é o trovão que estremece o diabo. Exatamente. Você diz: se ele pudesse pregar como um Billy Graham, ou Oral Roberts, ou um grande orador influente, se eu pudesse ser um pregador e pregar como aquele homem da televisão. O profeta disse: às vezes o diabo simplesmente ri daquilo. Que tal isso? Irmãos, isso traz algo dentro da gente. Eu não quero saber do diabo rindo das nossas orações, rindo das nossas pregações. Nós temos que viver essa vida em doçura, santidade, pureza, para que quando nós levantar nossa mão aqui dentro dessa igreja, o inferno estremecer, porque a coisa vai ser respondida. Alguma coisa vai acontecer. Mas o profeta disse: às vezes o diabo dá risada daquelas pregações. O que vai estremecer o diabo de determinadas pregações por aí? Que o diabo vai fugir do quê? Ele não presta nenhuma atenção àquilo. Você obtém toda a teologia que você queira e todos os treinamentos dos seminários, e o diabo apenas se assenta ali atrás e dá risada daquilo. Misericórdia. Veja aqueles discípulos ali embaixo, aquela criança demente naquele dia com epilepsia, e os discípulos diziam: saia dele, diabo, saia dele, diabo, saia dele, diabo. O diabo assentado dizia: agora, vocês não estão ficando com vergonha de si mesmos? Agora, vocês veem o que vocês estão fazendo? Jesus lhes disse: Ele lhes comissionou para expulsar e nenhum de vocês pode fazer isso? E o inimigo tirou um sarro ainda com eles. Aí mudou a coisa. Mas, irmãos, quando eles ouviram chegar,
Todos os discípulos gritando em cima do irmão epilético lá e gritando, saia dele, saia dele, saia dele. De repente eles deram uma olhada para o lado, veio um homem calado, sereno, caminhando, bem devagar, sereno. Quando eles viram chegar, era Jesus. Ele veio andando quietamente, sem fazer muito barulho. Ele não teve que dizer nada. Ele foi chegando perto. Aquele diabo estava imediatamente assustado. Quando ele foi chegando perto, ele sabia que ele tinha que sair. Isso é correto, porque ali vinha uma vida. Não apenas um sermão pregado, mas ali estava vindo uma vida. E Jesus apenas disse, saia dele, e ele saiu. E hoje, esse mesmo Jesus está dentro da sua noiva. O que precisa é ser arrumada essa mecânica. É a palavra manifestar. Precisa dinamizar, vulcanizar, o profeta usou a palavra. A palavra ser manifestada através de nós. Oh, que coisa! Aquilo estava feito. Quietamente, sem dúvida, ele sabia o que ele estava fazendo. Amém? Eu quero ler em Colossenses um versículo que tem muito a ver com isso aqui. Colossenses 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Cristo em vós, esperança da glória. Mas que coisa, irmãos. Consegue captar isso? Amém. Cristo em vós. A palavra, o mesmo Espírito que estava em Jesus, agora está na sua noiva. Noiva palavra. O mundo tem que ver a Bíblia não aqui, só neste livro. O mundo tem que ver a Bíblia em nós. E com a ajuda de Deus, cada dia que passar, nós vamos diminuindo e ele vai crescendo. E as pessoas vão dizer, eu vejo Cristo em você. Eu vejo em você, irmão, Cristo. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus naquela mulher. A gente vê Deus naquele homem. A gente vê Deus naquela irmã. Ei, mas que coisa boa. Esse é o trovão que fere o diabo. Amém? Que Deus possa selar isso nos nossos corações nessa noite, nessa meditação, antes de nós tomarmos a ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero ler este parágrafo da mensagem Possuindo Todas as Coisas, 137. Agora, depois desse culto nessa manhã, houve irmãos que me procuraram, até pensando em não tomar a ceia, com alguma dificuldade, e a gente mostrou que o porquê, quem deve, quem não deve tomar a ceia. O profeta deixou isso aqui para nós. Aquele que come e bebe o pão e o vinho, indignamente, sobe aqui
professa ser cristão e vive outro tipo de coisa, tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo e nega a Cristo e seu poder e coisas como aquilo, você faz uma grande desonra a Deus. Tomar a ceia e viver uma vida ao contrário lá fora. Quando nós falamos, eu sou cristão, as pessoas esperam ver algo em nós. As pessoas esperam ver uma vida na gente. Mas que tal ele saber, aquele fulano é cristão, dá risada. Diz que é cristão aquele lá. O profeta diz, você desonra a Deus. É difícil determinadas expressões, mas é o que nós lemos aqui. Que tal você orar e o inimigo dar risada de sua oração? Não vamos pôr em prática o que temos ouvido, e quando você for dobrar o joelho, o diabo já começará a ficar assustado, porque ele sabe, ali está vindo uma vida santificada. Amém? Você desonra a Deus, você desonra Cristo, então não tome, se você está tomando e vivendo lá fora de uma outra forma. Mas se você está tentando, essa está a diferença. Mas se você está tentando com tudo que está em você, viver corretamente e mostrar que você é um cristão e que você ama Jesus Cristo, então é seu dever tomar essa ceia. Não venha aqui pensando assim, ai meu Deus, não. Venha aqui assim, eu estou lutando. Então a graça de Jesus me ajuda a vir, dando cada passo em direção a esta mesa. Dar conta eu não dou, mas eu estou tentando com tudo que há no meu coração, para mim ser um cristão genuíno. Então escute isso, é o seu dever tomar essa ceia. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia como nós sempre lemos, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, escritura que sempre usamos para a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. São João, capítulo 13, verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Isso é uma palavra não para o mundo, é uma palavra para nós. Amém? É endereçado aos nossos corações. Graças a Deus. Ainda em pé, vamos orar por esses elementos aqui. Fechamos nossos olhos, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nosso precioso Pai, aqui está este pão que representa o teu corpo, entregue como uma oferta para pagar a dívida do nosso pecado. Não foi fácil pagar esse preço para nós estarmos de volta em comunhão com Deus. E nós queremos viver uma vida de gratidão por esse dia. Por isso pedimos a tua ajuda, a tua força. Meu Deus, que o Senhor anime nossos corações naquilo que é correto e desanime naquilo que é errado. Pai eterno, santifica agora este pão para o teu serviço. Jesus amado, que ao comermos este pão, porventura alguém estiver enfermo, receba cura, milagre, cura instantânea em seus corpos. No nome santo de Jesus Cristo. Também aqui está esse vinho que representa o sangue do Emanuel, Deus conosco. A igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Ó Deus, este vinho representa este sangue. Meu Pai, santifica, consagra nessa hora para serviço do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Ele representa o estímulo da revelação também. Pai, que possamos estar estimulados. Que ninguém esteja desanimado nessa hora. Mas que possamos estar animados de servir ao Senhor. De combater o bom combate. Guardar a fé até que terminamos a nossa carreira. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar.